18, a partir do versículo 28. Como é que nós nos comportaríamos se nós vivêssemos nos dias em que Jesus se manifestou em carne? Será que nós creríamos nele? Como é essa questão? Será que nós o veríamos, se nós fôssemos judeus, naqueles dias, como de fato ele sendo Messias? Não? Será que nós o veríamos como Filho de Deus? Amém. Será? A palavra de Deus, ela nos garante que nós mesmos não podemos fazer nada de bom se Deus não nos levar a fazer. Então é pela graça que nós fazemos coisas boas, né? Que nós fazemos o bem ao próximo, ok? Nós não podemos, por nós mesmos, nós debaixo dessa natureza de homem caído, na natureza adâmica, nós não podemos por nós mesmos fazer bem nenhum. A palavra de Deus garante isso. A inclinação da nossa carne, ela é para o mal. Depois que Adão pecou, o nosso representante, e nós fomos atingidos pelo pecado dele, que é o chamado pecado original. Então nós, por nós mesmos, não podemos praticar o bem, né? Essa é a grande questão de saber se hoje o ser humano tem livre-arbítrio ou não. O livre-arbítrio é aquela garantia, aquela capacidade que o ser humano pode ter, que leva ele a realizar o bem por ele mesmo. Ele é capaz de escolher fazer o bem. Esse é o conceito do livre-arbítrio. Bem, certamente Adão tinha. Isso é isso, nós não temos dúvida que Adão tinha livre-arbítrio. E nós, hoje, nós temos livre-arbítrio, né? É por isso que nós vemos na teologia reformada a questão do livre-arbítrio e da livre agência. A livre agência é a questão da nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Nós não nos sentimos constrangidos a fazer escolhas. Isso é o que os reformados, a teologia reformada, a teologia que vem da reforma protestante nos garante, porque é a livre agência, mas o livre-arbítrio ela contesta. E se nós formos olhar para as nossas vidas, hoje, nós compreendendo a palavra de Deus, nós vemos que é por aí. Que é por aí. Nós por nós mesmos não podemos fazer nenhum benefício ao outro. É necessário que Deus haja em nós, pela sua graça, para que nós façamos o bem ao outro. E aqui nós temos uma situação que, além de tudo, mostra a soberania de Deus. Porque todas essas questões dizem respeito à sabedoria de Deus. Não é? Então, a partir do versículo 28, diz assim: olha, esse episódio está nos 4 evangelhos, tá? Está em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 18. Que é a questão de Jesus diante de Pôncio Pilato, o governador da região da Palestina, tá? Então diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Olha, o sinédrio, ele não poderia tomar nenhuma decisão que não fosse pela maioria, que não poderia ser feito à surdina, tarde da noite. Então eles esperaram até de manhã, certamente fizeram uma sessão e decidiram fazer isso que eles fizeram agora. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa, né? Porque eles não poderiam entrar no lugar onde haviam gentios, ok? Se eles iriam comer a Páscoa. Essa é a questão por detrás. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Então aí nós temos duas questões aí. Por um lado nós temos o materialismo de Pilatos, e por outro lado nós temos a falsa religiosidade dos líderes judaicos, ok? Eles estavam ali decidindo por livre
e espontânea vontade. Ok? Inclinados para o mal, inclinados para satisfazer suas próprias vontades. Estavam ali, Pilatos de um lado, que era um homem supersticioso, assim os historiadores o colocam, principalmente Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um judeu historiador e ele também tinha cidadania romana. Flávio Joséfo diz que Pilatos era muito impiedoso, era muito levado pelos seus próprios interesses, era perverso. Ele, de fato, como governador romano naquele lugar, ele agia com mão de ferro. Ele agia mesmo para acabar com qualquer revolta, qualquer insurreição, e ele fazia isso usando a espada, com consentimento de Roma. Ok? Então Pilatos, ele era um homem que tinha esse viés, né? Ele não tinha uma religiosidade, ele era muito mais levado pelo materialismo, como todo romano. Podia até ser politeísta, como os romanos eram, tá? Mas a religião dele, nós sabemos que os politeístas, a religião politeísta, e mesmo muitas das questões monoteístas, das religiões monoteístas, elas são falsas religiões. Porque a verdadeira religião, nós cremos, é aquela que segue a palavra de Deus irrestritamente. Porque nós cremos que esse livro é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus inspirou homens por vários séculos a escreverem este livro. E este livro foi fechado no primeiro século da era cristã. Ok? Não pode nem ser tirado, nem acrescentado nenhum outro livro a estes 66 livros, tá certo? Nós sabemos que a Igreja Católica, em um determinado concílio que ela fez, ela acrescentou livros, né? Inicialmente, Jerônimo acrescentou os livros como um apêndice, por questões históricas, porque os livros apócrifos, eles não são totalmente descartáveis, eles não são inspirados, mas eles têm fatos históricos nele, ok? Também tem muita heresia, então tem que tomar cuidado ao ver esses livros, né? Mas o primeiro a fazer isso, que ele pegou os livros que estavam na Septuaginta, que é o Velho Testamento em grego, e ele passou, esse Jerônimo, ele passou para o latim, é chamada Vulgata Latina, é a Bíblia em latim, ok? Aí depois a Igreja Católica pegou e colocou esses livros, como de fato fazendo parte da Bíblia deles. Então eles têm os 66 livros e mais esses outros livros, tá certo? Nós não, nós acreditamos, até o segundo século, esses são os livros que deveriam fazer parte do canon, okay? São 66 livros que atestadamente foram inspirados por Deus. Homens escreveram inspirados por Deus esse livro. Então o que está escrito aqui para nós é a verdade, certo? Então vamos lá. Então Pilatos, versículo 29, saiu e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu integraríamos. Estão admitindo que Jesus era um malfeitor, a liderança judaica naqueles dias, Caifás, Anás, etc. Ok? A grande parte do Sinédrio, muitos no Sinédrio admitiam Jesus como profeta, tinham respeito por Jesus, muitos admitiam Jesus como de fato Messias, ok? Esses eram subjugados pela grande maioria. Temendo a grande maioria, muitos deles ficaram em silêncio, como Nicodemos e José de Arimateia e outros, né? Ok? Temendo represália por parte da liderança judaica, certo? Agora, a Bíblia diz que Jesus fazia o bem, Jesus ensinava, vivia o que ensinava, né? A palavra de Deus diz que as multidões ficavam maravilhadas quando ouviam, porque ele falava como quem tinha autoridade, não era como os escribas, que falavam uma coisa e viviam outra. Um homem que fazia cego enxergar, aleijado andar,
Através dele, Deus fez sinais e prodígios que ninguém podia negar. O pastor Lucas citou um aqui, no tanque de Betesda. Quem poderia negar que Jesus era homem de Deus? Pelo que ele falava, pelo que ele vivia, pelo que ele fazia. Gente, ele estava diante daqueles que liam atentamente o Velho Testamento, aqueles 39 livros, eles liam atentamente para reconhecer o Messias, e o Messias estava ali, fazendo tudo que estava escrito, e eles não reconheceram. Por quê? A inclinação da natureza humana é para o mal. E Deus havia dito que eles veriam, mas não entenderiam, ouviriam, mas rejeitariam o que ouviriam. Eles estavam dizendo que Jesus era malfeitor. A grande maioria da população tinha Jesus como benfeitor, pelo que ele fazia, pelos sinais e prodígios que ele demonstrava. Então nós estamos diante da falsa religiosidade, ok? Movidos pela inveja, movidos pelos seus próprios interesses, porque havia também a questão materialista. Eles não queriam perder a posição que eles tinham para aquele que vinha de uma região paupérrima, de uma região desprezada, que era a Galileia. Eles nunca iriam admitir por eles mesmos. Aliás, por eles mesmos, eles admitiriam que Jesus é um malfeitor, como eles fizeram agora. Se de fato, se eles estivessem com os olhos abertos pelo Espírito de Deus, iluminados pela palavra de Deus, eles tinham reconhecido Jesus como Messias, como Filho de Deus. O Evangelho de João é que traz mais detalhes, por isso que eu escolhi no Evangelho de João falar sobre isso hoje, porque é o que traz mais detalhes. Lembrando que esse episódio tem os 4 evangelhos, ok? Disse-lhes, pois, Pilatos, versículo 31, levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Roma havia proibido o sinédrio de acusar e matar qualquer pessoa. Então eles precisariam de Roma para matar Jesus. Por isso que eles levaram a Pilatos. Fizeram um acordo, a surdina, oficializaram pela manhã, levaram Jesus a Pilatos. Porque eles queriam matar Jesus. Eles não queriam simplesmente desqualificar Jesus. Eles queriam eliminar Jesus. Ok? O mau desejo do coração daquele que é invejoso, daquele que é cobiçoso, né? Daquele que tem inclinação para o mal, gente. Tanto Pilatos de um lado, representando o mundo, esse sistema pecaminoso. Do outro lado nós temos a falsa religiosidade, representada pelos líderes judaicos naquele momento. Ok? Olha, quando eu estiver ministrando, pensem você estando lá, você vendo tudo aquilo que está escrito, porque tudo que está escrito aqui nos evangelhos são fatos históricos, viu? Nós temos que entender, nós que cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que ver como fatos históricos, que aconteceram mesmo na história, estão aqui contados, sem nenhum outro interesse, a não ser informar, para que nós creamos. João diz isso, né? Jesus fez muitos outros milagres que não constam nesse livro, mas o que estão aqui são para que nós creamos. Então é o suficiente aqui para nós crermos. Aí continua. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Aí no 32, no meu versículo 32 aqui, tem parêntese. Um de vocês tem parêntese? Tem? Significa dizer o quê? Que nos melhores manuscritos não tem. Que podem ter sido acrescidos, mas não deturpa o sentido depois, ok? Então isso significa estar em parênteses, ok? Vocês sabem quantos escritos tem de comprovação que a Bíblia foi escrita por pessoas de fato em diferentes épocas, coisa e tal?
que a Bíblia foi escrita nos primeiros 2 séculos da era cristã, como está aqui, existem mais de 5.000 evidências. É o livro que tem mais evidências escritológicas no mundo. Então, quem estuda a história sabe que isso representa fidedignidade. E de fato está escrito aqui, ocorreu. E se comprova pelas pessoas que escreveram. Okay? Está continuando. Então, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Jesus haveria de morrer de uma morte vergonhosa. Para que servisse de exemplo de como o nosso pecado é vergonhoso diante de Deus. Jesus recebeu a pior morte que alguém poderia ter naqueles dias. A morte de cruz. Morte de cruz. Loucura para os judeus, vergonha para os gentios. Então, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, estavam destituindo o rei. Mas o rei, eles estavam destituindo, mas Jesus não perdeu o seu reinado. Jesus é o rei dos reis. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os que se dizem senhores. Ele governa tudo e todos. Ele já governava, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? Está claro lá no Velho Testamento isso, em vários momentos, okay? Em especial sobre a vida de Jó. Deus tem o controle de todas as coisas. Interessante, né? Quando os anjos se reuniram diante de Deus, Satanás estava lá. Satanás estava na assembleia. Os anjos caídos também estavam na assembleia. É importante nós observar. Ou seja, Satanás, ele tinha entrada diante de Deus. Vamos entender depois, mais detalhadamente sobre isso depois. Vamos lá. Aí diz, né? Respondeu Jesus que o reino dele não é desse mundo. Ele diz, agora no finalzinho do versículo 35, ele diz: O meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Então a autoridade do mundo naquele lugar estava fazendo uma pergunta, mas essa pergunta já mostrava que de fato Jesus era rei, ok? No entendimento de Pilatos. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou-se aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. O que significa dizer isso? O mundo por si mesmo não poderia condenar Jesus. O representante do domínio do mundo naqueles dias estava ali, Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, né, disse que não via Jesus motivo para punição nenhuma, porque ele não havia cometido crime nenhum. Ok? Isso significa para nós o quê? Que o mundo não poderia, nem por um momento, dar nenhum indício de que Jesus era um malfeitor, de que Jesus tinha feito algo de errado. Pôncio Pilatos, ele sabia de tudo que estava ocorrendo ali
na Palestina naqueles dias, o que Jesus estava fazendo, ele sabia, ele tinha informantes. Então as questões que diziam respeito a alguma restrição de Roma em relação a Jesus, não era nenhuma questão que poderia puni-lo. Ok? Aí mais adiante. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Havia um induto de Páscoa. Na Páscoa, o governo romano ali, ele libertava alguém, ok? Como uma prova do induto de Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E eles disseram o quê? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, era um acusado de insurreição e de homicídio. Ele tinha matado alguém. Então, para o governo ali de Roma, na Palestina, Barrabás sim era um criminoso. Barrabás sim merecia ter morrido na cruz, porque ele matou um oficial romano. Ele matou alguém que era romano. Aí continuando. Pilatos tomou Jesus. Vamos ler a 19. Aí, bem, do versículo 1 ao versículo 5, fala o que Pilatos resolveu fazer com Jesus: açoitá-lo. Mas ele ia açoitá-lo e depois, na intenção de Pilatos, ele ia soltá-lo. Pilatos só fez isso para dizer aos judeus: olha, eu dei um corretivo nele, mas vamos liberá-lo. Mas eu dei um corretivo, está vendo? Aí quando Jesus se apresentou, depois de ter levado açoite diante dos principais sacerdotes, eles começaram a gritar, dizendo, versículo 6: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então, por um lado, os líderes religiosos querendo matar Jesus, porque viam em Jesus alguém que poderia tirá-los da condição que eles estavam, de supremacia sobre o povo. Eles viram em Jesus alguém que poderia desvirtuar o povo, para que não mais seguissem a eles. E com isso eles iam perder a sua importância diante do povo, entendem? Então é por inveja mesmo. Pilatos sabia que eles tinham levado Jesus para ser crucificado ali por inveja. E continuando, versículo 7: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. De fato, isso é verdade. No Velho Testamento nós vemos isso na lei, ok? Mas Jesus, ele dizia que era filho de Deus, mas ele estava mentindo que era filho de Deus. Era verdade, ele era filho de Deus. Ele era da mesma natureza de Deus, ele era da mesma essência de Deus, portanto ele era Deus. Ok? Então eles queriam crucificar Jesus, eles viram que Jesus de fato satisfez todas as condições. Não foi à toa, gente, que Nicodemos foi falar com Jesus. Nicodemos já havia observado Jesus, havia observado os comentários, talvez tinha visto, ou alguém que viu foi contar a ele. Então Nicodemos, ele tinha certeza que Jesus era o Messias. Mas por que ele ficou caladinho? Para não perder o seu posto, para não ser perseguido. Ok? Então ele ficou na dele, para não sofrer retaliação. Então, mas eu acabei de dizer no início que eles não poderiam matar Jesus eles mesmos, porque Roma havia proibido no Sinédrio julgar e enviar alguém para a morte, ok? Então eles precisavam, novamente repito, eles precisavam de novo. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Está vendo? Pilatos supersticioso, né? Ele ouviu muito a respeito das obras que Jesus estava fazendo, ok?
E quando os judeus falaram isso, sabendo que os judeus estavam inventando uma história para poder eliminar Jesus, Pôncio Pilatos temeu, porque Pôncio Pilatos passou a crer que Jesus era uma divindade, mas do ponto de vista dos romanos, do ponto de vista politeísta, ok? Uma manifestação de um Deus, tá certo? Então Pilatos ficou atemorizado por isso. E mais, a mulher de Pilatos mandou dizer a ele que era para ele deixar de lado aquele justo, Jesus, que não era para ele condenar aquele justo. A mulher de Pilatos mandou uma correspondência para ele dizendo isso, né? Aí muito mais Pilatos ficou, porque ele tinha sonhado que tinha sofrido muito por causa daquele justo. Muito mais agora Pilatos ficou atemorizado, ok? Aí quando Pilatos ouviu isso, que os judeus estavam condenando Jesus porque Jesus tinha dito que ele era filho de Deus, ele entrou na audiência, versículo 9, e disse a Jesus, de onde és tu? Ele já queria, né, entender essa questão da divindade. Mas Jesus não lhe deu resposta. Olha, nos outros evangelhos, esse episódio, que está constando nos outros evangelhos, em algum momento se diz o seguinte, que Jesus não deu resposta aos judeus que estavam ali diante de Pilatos acusando. Jesus ficou calado. Lembram da Isaías? Como ovelha muda, levada ao matador, cumprimento da palavra. Jesus não se defendeu por ele mesmo diante dos judeus que estavam acusando, okay? Dos líderes judaicos que estavam acusando, tá? Por quê? Porque Jesus sabia que o Pai tinha determinado. Gente, tudo pelo qual Jesus passou, Deus havia determinado que ele teria que passar para pagar as nossas ofensas. Imaginem como é a santidade de Deus. Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar pelas nossas ofensas. E uma morte terrível, uma morte de pleno sofrimento. Será que algum de nós aguentaria o que Jesus passou? De sofrimento? Eu já morria antes. Pelo menos de susto. No Getsemane, Jesus orando, foi que ele disse ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque a opressão, o peso do nosso pecado estava na vida dele, na alma dele. Ele estava sentindo toda a imundície dos nossos pecados em cima dele. Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Foi Deus que determinou Jesus passar por tudo isso para pagar a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. A dívida de quem Jesus pagou? Do povo dele, de nós, o povo de Deus. Ele pagou a minha e a sua dívida, nós que estamos em Cristo, amém? Essa é uma questão muito controversa, tá? Mas eu creio assim, porque a palavra de Deus em vários pontos me mostra que é assim, que Jesus pagou a dívida do seu povo, o povo que ainda iria ser constituído por ele, que é a igreja hoje. Então, Jesus pagou a dívida da igreja, que é o povo de Deus hoje, né? Dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um único povo. Que povo é esse? A igreja. Tá? Então, continuando. Mas Jesus não lhe deu resposta. Versículo 9, versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí Jesus diz: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Então foi da vontade de Deus fazer aquilo com Jesus, para pagar a nossa dívida. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem foi que entregou? O filho da perdição? Quem é o filho da perdição? Judas Iscariotes. E ali a liderança judaica. E muitos que seguiam Jesus. Gente, quem era quantos eram verdadeiramente discípulos do Senhor? Depois se mostrou 120.
que estavam reunidos no cenáculo, quando o Espírito de Deus veio sobre eles. 120 pessoas que ficaram escondidos, reunidos ali. Então não eram muitas pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus. Depois que Jesus morreu, claro, depois que ele morreu, começaram a se espalhar, não foi? Alguns começaram a ficar juntos, não voltaram à nossa antiga vida, outros voltaram para as suas regiões, de onde eles eram, né? E Jesus foi restaurando um por um, durante os 40 dias que ele passou aqui, ressurreto. Ok? Depois ele ascendeu aos céus, e hoje está à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando os discípulos chegaram, quando ele viu os 72, eles chegaram dizendo, Senhor, alegres e felizes, Senhor, em teu nome, os espíritos malignos são subjugados, em teu nome nós impomos a mão sobre os enfermos e os curamos, em teu nome é pregado o reino de Deus, e nós estamos vendo a eficácia do teu nome. Foi que Jesus disse, eu via Satanás, né? Eu via Satanás descer do céu como um relâmpago. Okay? Quando Jesus ascendeu aos céus, Satanás deixou de frequentar a Assembleia. Né? Uma forma de entender isso. Porque o que é que diz em outra passagem? Né? Dizem, triste da humanidade, porque Satanás agora está no meio deles. É por isso que outra passagem diz, esse mundo jaz no maligno. Então, para esse mundo não tem mais jeito, não vai melhorar as coisas não, gente. A tendência é piorar. Por quê? Porque esse caminho, esse mundo, ele caminha para o fim, não tem jeito, ele caminha para o fim. Ok? Vamos ser realistas. A palavra de Deus, que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus, nos diz isso. Mas enquanto isso a gente vive, né? A gente faz o que Deus nos ordena fazer, né? Praticar a sua palavra, obedecê-la, ok? Aí continuando, para te crucificar e tem um poder para te soltar, Jesus diz, nenhum poder teria sobre mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-los, mas os judeus gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Então eles estavam tocando no ponto mais delicado de Pilatos. Ele como representante de Roma naquela região. Okay? Mas Pilatos sabia que tudo isso era armação deles. Pilatos não caiu nessa conversa deles. Porque Pilatos nunca ouviu dizer que Jesus tinha promovido alguma rebelião contra Roma. Nunca. Jesus nunca promoveu nenhuma revolta. Não era interesse de Jesus mexer na estrutura político-econômica, social do mundo. Não é interesse dele. E nem hoje é. Nem hoje é. Apesar de sabermos que ele reina. Mas ele reina preparando toda a história para o advento da sua segunda vinda. Ok? Ele está reinando e está preparando a história da humanidade para o seu retorno. Ok? Ele não se envolve com política. Ok? Jesus não se envolve com política. Agora, nós praticamos boas obras, nós que estamos em Cristo. Porque nós somos salvos, não é para sermos salvos, é porque nós somos salvos. Nós praticamos boas obras. Ok? Nós praticamos o bem, porque nós fomos regenerados, nós fomos restaurados, nós nascemos de novo do Espírito, nós estamos numa situação melhor do que a de Adão, porque nós temos a esperança da vida eterna. Adão morreu, gente. Não sei se ele vai ressuscitar para a vida eterna, não sei. Quem decide não somos nós, é Deus. Okay? Mas uma coisa eu tenho certeza, quem vive conforme essa palavra tem garantida a salvação e vida eterna. Fora daqui eu não sei dizer.
Primeiro, eu não vou me colocar na posição de Deus. Ninguém, nenhum de nós pode se colocar na posição de Deus de julgar, condenar, ok? Vamos confirmar dia a dia a nossa salvação. Isso aqui é importante. Dia a dia, nós vamos confirmando a nossa salvação, nós vamos nos santificando. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinando como devemos ser para viver com o Senhor pela eternidade. Então, a salvação, ela é algo contínuo ainda, porque nós estamos passando por esse período, essa etapa da evangelização, que é a santificação. Vemos Jesus ressurreto. Porque quando nós vemos Jesus ressurreto e ascendeu ao céu, foi que ele disse: eu vou enviar o outro Consolador. 10 dias depois que ele ascendeu aos céus, que ele foi assunto aos céus, ele derramou sobre nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que tem essa missão hoje na igreja, de santificar a igreja, de preparar a igreja como a noiva para o seu noivo, como a noiva para as bodas. O Espírito Santo de Deus está fazendo essa preparação, gente. Vamos dar atenção ao Espírito de Deus, amém? Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstratos, e em hebraico o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então, gente, o ser humano tem livre-arbítrio, o segundo conceito que eu falei. O ser humano é capaz por si mesmo fazer o bem. Pensem bem. Se nós por nós mesmos, se Deus não intervir, se Deus nos deixar a nossa própria sorte, nós somos capazes de fazer o bem? Olha esses homens aqui. Por um lado, a estrutura do mundo, representado por Pilatos. Por outro lado, os descendentes de Abraão, cheios de ira, de revolta, de inveja, não querendo se dobrar à evidência de que aquele que estava ali diante deles era o Messias, era o Filho de Deus. Mas o que eles fizeram? Entregaram Jesus aos romanos para ser morto. O seu Messias, o Filho de Deus. Mas por quê? Porque Deus determinou. Mas eles tomaram a escolha. Eles fizeram a escolha. É o que se chama, novamente repito, de livre agência. Eles foram livre agentes para tomar a decisão de entregar Jesus aos romanos. E olha, para encerrarmos, olha bem o que se diz aqui, ó. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus, Pilatos: eis aqui o vosso rei. O que foi que eles disseram? Tira, crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Olha que coisa interessante. Deus usando os lábios de Pilatos. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Olha bem a que ponto eles chegaram. A César, que eles odiavam César, eles odiavam os romanos. Para aquilo que eles queriam ser satisfeitos, eles se dobraram diante da autoridade romana. Eles desejavam que o Messias viesse para livrá-los da autoridade romana. E eles estavam ali, diante de Pilatos, representando a autoridade romana, admitindo que César era o rei deles. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Não se enganem, meus irmãos. A palavra de Deus é que nos garante. Nós, por nós mesmos, por nossa própria vontade, nós não podemos fazer nenhum. Alguém diz: mas tem pessoas que fazem o bem. É porque Deus, pela sua graça, fez com que aquela pessoa fizesse o bem. E olha muitas vezes, como é que Deus permite que o bem chegue a nós? Né? Por quê? Porque Ele tem compromisso com o povo dele. Muitas vezes essas pessoas são usadas para beneficiar o povo dele. Entende? Então vamos ficar atentos. Nós temos uma
outra natureza. É claro que a natureza pecaminosa ainda está em nós. Nós estamos nesse corpo. Esse corpo está contaminado pelo pecado. Mas nosso espírito não. Nosso espírito está restaurado em Cristo. Nosso espírito está regenerado. Nós somos uma nova criação. Não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado. Nós pecamos ainda. Nós pecamos. Ok? Mas nós pecamos por acidente. Não é nosso desejo pecar mais. Nós não vivemos no pecado. Aqueles que verdadeiramente sentiram o toque de Deus, do Espírito, que verdadeiramente se converteu, quando ele peca, ele se sente culpado. Ele se sente triste. Imediatamente ele ora a Deus pedindo perdão, porque o Espírito de Deus diz: você pecou. Isso causa uma tristeza. Gente, quando a gente, o ser humano, o mundo não, ele, tudo bem, a primeira vez que ele peca, ele sente remorso. Sabe por que ele sente remorso? A natureza de Deus está nele, o sopro de Deus está nele. Sente remorso, fica triste, mas não se arrepende. Aí vai a segunda, a terceira, caleja, depois peca que nem sente, já está envolvido pelo pecado, dominado pelo pecado. A única alternativa do homem se desvencilhar do pecado é estando em Cristo, é recebendo o Espírito Santo da promessa, é ter sido escolhido por Deus. Senão ele não consegue. Diante da primeira investida de Satanás, ele cede. Ok? Então, nós devemos sempre observar em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas, antes de qualquer uma delas ser tomada em alta voz, nós devemos consultar a Deus, nós devemos ler a palavra de Deus é que nos instrui. O Senhor Jesus disse o que sobre a missão do Espírito dele? A missão do Espírito, né? A obra do Espírito Santo. Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Porque ele nos lembra para que nós tomemos a decisão acertada. Ele lembra a palavra que está escrita e nos ilumina para que nós apliquemos de forma correta aquela palavra. E com isso tenhamos o efeito que Deus quer. E com isso satisfazemos a vontade de Deus. Né? Sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento, nós satisfazemos a vontade de Deus. A gente até imagina que fomos nós mesmos que tomamos a decisão, a melhor decisão, mas não, foi Deus que nos levou a tomar aquela decisão. Bem, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que veio habitar em nós. De fato,